Bom dia a todos, obrigado pela presença, senhoras e senhores. Nós hoje temos como objetivo fazer a divulgação das solicitações de informações sobre os pedidos de seguro-desemprego, que por acaso vamos comunicar também com as políticas que nós temos divulgado nesse momento da pandemia, né? Eu sempre ressaltando, nós sempre viemos aqui para divulgar as políticas novas que estão sendo elaboradas e publicadas. E desde começo da semana passada, nós explicamos, olha, terminamos quase todas as políticas, estamos agora acompanhando a implementação das políticas. Temos uma fase de 1 mês, que foi o desenho das políticas, preparação dos textos, notas, encaminha, fecha a medida provisória, prepara os pareceres para encaminhar para o Congresso. Isso é a parte de elaboração, né? Demora 1, 2, 3 semanas. Fizemos muito rapidamente os processos que demoram meses, políticas que demoram meses para ser elaboradas, nós apressamos todas para fazer em 1 mês, para poder, de fato, atender a população que está precisando. Então, tanto o amparo aos vulneráveis, quanto a manutenção dos empregos, quanto as políticas de recursos para o combate à pandemia. São os 3 grandes focos de políticas que temos divulgados. Desde o começo da semana passada, final da semana retrasada, nós informamos que estávamos acompanhando a implementação das políticas. Não adianta divulgarmos as políticas, publicarmos medidas provisórias e leis e não termos um acompanhamento do resultado disso. Então, aqui já faz parte da divulgação de um dos resultados da implementação de uma política, da complementação do salário que a gente anunciou há cerca de 3 semanas atrás. Então, estão comigo aqui Bruno Bianco, secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Dalcomo, secretário de Trabalho, Luiz Felipe Batista de Oliveira, assessor da Secretaria de Trabalho, Mariana Eugênio, coordenadora na Secretaria de Trabalho. Vou passar a palavra então para o Bruno Bianco, para ele passar os maiores detalhes. Muito obrigado, Marcelo. Mais uma vez, obrigado a todos. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, a gente aqui com esse compromisso de passar ao público em geral as nossas diretrizes, as nossas premissas e os resultados da nossa atuação. Um compromisso desse governo com a transparência e divulgação quase que em tempo real das nossas políticas. Pois muito bem, eu vou começar fazendo um breve relato de como o Ministério da Economia atuou, especialmente na pasta de Previdência e Trabalho, no ano passado e no início desse ano, até que fôssemos surpreendidos por essa crise do coronavírus. Por que eu estou fazendo isso? E vou deixar muito claro o meu objetivo. O objetivo é demonstrar que os resultados que nós apresentaremos hoje são frutos de políticas, sim, voltadas ao combate à crise, mas eles são resultados de uma sequência de política econômica muito bem feita e muito bem sucedida desde o início desse governo Jair Bolsonaro. Nós tomamos atitudes que solidificaram, nós criamos premissas que mudaram o mercado de trabalho brasileiro e nos proporcionaram estarmos aqui hoje, diante dessa crise, para poder falar aos senhores e às senhoras o quão importantes são as bases de uma política econômica e quais os resultados que elas podem nos gerar, seja num ambiente de normalidade, seja num ambiente de anormalidade, que é esse ambiente que vivemos hoje. Portanto, eu reitero, muitas políticas bem-sucedidas, sejam elas antes do coronavírus e também políticas de crise bem-sucedidas que estão dando ao Brasil a possibilidade de preservação de empregos, diferentemente do que acontece no mundo todo. Então, nós estamos divulgando hoje aqui, e o secretário Bruno vai entrar nos detalhes, os dados dos pedidos de seguro-desemprego. Dados esses que nos proporcionam uma visão ampla e geral do que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro. E os dados são absolutamente positivos. Claro que nós temos, sim, um aumento do desemprego, vamos ter um aumento do desemprego, mas o Brasil está conseguindo preservar muitos empregos. Eu repito o que eu disse ontem, mais de 4 milhões, aproximadamente 4 milhões, 250 empregos garantidos só com a política de redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho. E por que nós estamos conseguindo fazer isso? No ano passado, no início do governo, nós focamos no Ministério da Economia, especialmente na Secretaria de Previdência e Trabalho, nas macro-reformas. Nós combatemos fraudes e irregularidades. Nós fizemos a reforma da Previdência, que nos proporcionou dar dinheiro para os mais pobres,
fazer com que o Brasil acabasse com o privilégio, fazer com que nós pudéssemos transferir, sim, dinheiro dos mais ricos para o mais pobre, para os mais pobres. Conseguimos fazer com que o Brasil tivesse um sistema previdenciário que fosse focado naquilo pelo qual ele nasceu, proteger os mais vulneráveis. Combatemos fraudes e irregularidades, criamos um ambiente de negócios mais propício ao crescimento, desregulamentamos, desburocratizamos, estamos mudando NRs, normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, normas retrógradas que impediam o crescimento do mercado, que impediam as empresas de terem uma liberdade para atuar, e fizemos isso com a proteção máxima aos empregados, com a proteção máxima à saúde e à segurança do empregado no mercado de trabalho. Hoje, eu faço aqui uma pausa e um parênteses. Hoje, dia 28, é o Dia das Vítimas de Acidente do Trabalho, 28/4, Dia Nacional em homenagem à memória das vítimas de acidente de trabalho. E nós podemos comemorar esse dia porque nós estamos mudando normas, nós estamos modernizando normas de saúde e segurança do trabalho que melhoram o ambiente de negócio sem nenhum retrocesso em relação à proteção da saúde e segurança dos empregados no Brasil. Todas as normas estão sendo feitas em conjunto com empregados, com empregadores, com a sociedade civil, um ambiente tripartite que faz com que o mercado de trabalho possa crescer. E por que eu estou fazendo isso? E por que eu estou falando isso agora? Além de fazer a homenagem a esse dia, eu deixo claro que o resultado das nossas políticas não são resultados de um dia, não são resultados de políticas episódicas, não são resultados só da política voltada para a crise. Nós estamos tendo êxito porque estamos fazendo uma política focada, uma política econômica exitosa que proporciona ao mercado de trabalho o crescimento, sempre focando em 3 pilares: proteção do empregado, proteção da empresa e proteção do empresário. Não há empregado sem empresa e não há empresa sem empresário. Essas são nossas premissas. Estamos protegendo os mais vulneráveis. Em relação às NRs, conseguimos injetar no mercado diretamente, com a revisão das NRs, mais de 200 bilhões de reais, mandando isso diretamente ao mercado de trabalho e fazendo com que o empresário pudesse trabalhar com tranquilidade, trabalhar com segurança jurídica. Tudo isso em conjunto nos proporciona dizer que hoje nós estamos preservando empregos. O Brasil, diferentemente do mundo, eu repito, mesmo diante de uma crise, consegue preservar empregos. E aqueles empregos informais que, infelizmente, nós não estamos conseguindo preservar, estamos preservando as pessoas e as suas famílias por meio do benefício emergencial. Nós temos um benefício emergencial absolutamente bem-sucedido, que protege as famílias e as pessoas que trabalhavam na informalidade. E nós temos um benefício que é o bem, que protege os empregos informais. E eu tenho a grata oportunidade de anunciar para os senhores e as senhoras hoje que nós estamos fazendo com que os empregos sejam preservados. Chegando aos números, e rapidamente só fazendo aqui mais uma breve passagem pelo que nós fizemos. Antecipamos benefícios previdenciários, 13º, todos. Estamos antecipando todos os benefícios que dependem de perícia. Estamos antecipando benefício de prestação continuada. Fizemos o pagamento, estamos fazendo junto com a cidadania e com a Caixa Econômica, o pagamento aos informais. Estamos fazendo, na próxima semana começam os pagamentos de todos os contratos suspensos e todos os contratos com redução de jornada para aqueles empregados que terão a complementação do governo. Antecipamos o abono anual, antecipamos o auxílio-doença e BPC. O que mais? Em consonância com a Anvisa e com o Inmetro, proporcionamos a disponibilização de equipamentos de proteção individual. Estamos mudando e continuando a revisão das NRs, apenas com uma pausa momentânea, tendo em vista a impossibilidade de reuniões presenciais, mas já são 12 NRs revistas, todas elas em conjunto com empregados e empregadores. E quais são os resultados de todas essas políticas, pré e pós-coronavírus? Um ambiente de negócios propício para que nós possamos anunciar e ter aqui que em março de 2019 nós tínhamos 556.226 pedidos de seguro-desemprego e em março de 2020 nós tivemos 536.846
pedidos de seguro-desemprego. Março de 2019, 556.226 pedidos de seguro-desemprego. Março de 2020, 536.845 pedidos de seguro-desemprego. Primeira quinzena de abril de 2019, 310.509 pedidos de seguro-desemprego. Primeira quinzena de abril de 2020, 267.693. Portanto, vejam, senhores e senhoras, que nós estamos tendo menos pedidos de seguro-desemprego no ano de 2020 do que no ano de 2019. E aqui é importante uma pausa. Tendo em vista o fechamento dos sistemas Cine, nós temos uma demanda reprimida. O que significa isso? Ainda temos uma pequena fila que nós estamos dando conta rapidamente do pedido de seguro-desemprego. E essa demanda reprimida não passa de 200 mil em março e em abril em conjunto. Portanto, nós temos aqui sim um pequeno aumento dos pedidos de seguro-desemprego no ano de 2020 em relação ao ano de 2019, mas esse aumento não passa de 150 mil pedidos. Portanto, eu queria deixar muito claro que a política econômica do nosso ministro Paulo Guedes, a política econômica do nosso governo e do governo Jair Messias Bolsonaro está conseguindo, com toda a gama e com toda a estratégia política relativa ao mercado de trabalho, e eu faço questão de reiterar isso, que não é uma política de hoje, é um conjunto de política que mostra o êxito na ideia e na decisão do nosso ministro e na decisão do nosso presidente da República em em colocar dentro do Ministério da Economia as pastas de Previdência e as pastas de Trabalho que proporcionaram uma sinergia fantástica na proteção do emprego no Brasil. Política econômica na veia que protege empregos antes e depois da crise. Repito, se fizermos aqui uma análise em conjunto, não tivemos mais do que 150 mil pedidos de seguro-desemprego no acumulado, março e primeira quinzena de abril de 2020 em relação a 2019, o que faz com que nós tenhamos uma notícia maravilhosa para todos os brasileiros e para todas as brasileiras, que nós estamos sendo exitosos na proteção do emprego. Repito, emprego formal, são dados de empregos formais. Trabalhamos também diuturnamente para proteger empregos informais. E ainda que esses empregos informais não possam ser protegidos e garantidos como nós gostaríamos que fossem, nós estamos pagando os benefícios do benefício emergencial para proteger os brasileiros e as brasileiras que eventualmente fiquem sem o seu emprego. Portanto, uma notícia muito boa. Aqui a minha gratidão a toda a equipe que trabalha diuturnamente há mais de 45 dias, todos os dias, de domingo a domingo, e faço esse agradecimento na pessoa do nosso ministro, Paulo Guedes, e também do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Um trabalho com êxito, um trabalho com resultado, e que a gente pode dizer aos brasileiros que o Brasil está conseguindo preservar empregos. Eu agradeço a todos, passo a palavra ao secretário Bruno, que vai detalhar como nós chegamos a esses números, para dar a maior transparência possível a esses dados. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Eu acredito que toda a imprensa já tem acesso à apresentação, que já foi disponibilizada a todos. Antes de entrar nos dados, só fazer um esclarecimento, né? Então, nós estamos apresentando hoje os números relacionados ao seguro-desemprego e não ao CAGED. Isso tem um fato concreto, um fato motivador concreto que já foi, inclusive, notificado à imprensa, que, dado as questões do Covid, né, a necessidade de fechamento de muitas empresas e principalmente dos escritórios de contabilidade, muitas empresas não estão conseguindo informar o volume correto de suas admissões e demissões.
Então, para não divulgar um dado que não seja preciso, que não seja correto, nós optamos por fazer uma frente com a área de contabilidade e solicitar, né, a ajuda das empresas e dos próprios contadores nessa empreitada de fazer a informação correta com relação ao CAGED. Nós temos um grupo montado com o IBGE, IPEA e outras entidades de pesquisa com o objetivo de avaliar esses números e, tão logo nós consigamos um número mais fidedigno, isso chegará à imprensa também. Do ponto de vista de seguro-desemprego, a metodologia que adotaremos daqui para frente será de divulgação quinzenal dos dados. Então, a cada 15 dias, os dados de seguro-desemprego serão divulgados. Elaborando um pouco no que o secretário Bruno comentou, para explicar também para a nossa audiência, há 3 formas, basicamente, hoje em dia, de se fazer a solicitação, né? 3 meios, que são basicamente os meios digitais, os meios usualmente mais usados pela população, que são as agências do Cine. O Cine é o Sistema Nacional de Empregos e as agências são geridas pelos estados ou pelos municípios, tá? Não são de responsabilidade federal. Ou ainda nas próprias superintendências do trabalho. Um dado interessante é que na primeira quinzena de abril de 2019, 83% de todos os dados, de todas as solicitações de seguro-desemprego foram processadas pelo sistema Cine, ou seja, pelas agências localizadas nos estados e nos municípios, de responsabilidade de estados e municípios. Já agora, na primeira quinzena de abril, esse número se inverte, já que as agências do Cine foram fechadas por causa da questão de Covid, a utilização dos sistemas digitais realmente deu um salto e hoje 90% de todas as solicitações de seguro-desemprego são processadas pelos meios digitais, que são basicamente na própria carteira de trabalho e por meio da web. Seguindo em frente, no acumulado deste ano, acho que é um dado importante, né, para fazermos as comparações de qual é a tendência do mercado de trabalho, nós temos ainda um volume de pedido de seguro-desemprego que é 8,7% inferior ao mesmo período do ano passado, ou seja, desde 1º de janeiro até a primeira quinzena de abril. No ano passado foram 2 milhões e nesse ano nós temos 1.830.000 solicitações de seguro-desemprego. É um dado importante comparando o ano a ano. Olhando para a quinzena, né, afinal de contas, essa é uma crise que se desenrola com uma velocidade bastante grande e é por isso que nós optamos, inclusive, por adotar a metodologia de divulgação quinzenal. Olhando para a primeira quinzena de abril, os números ainda são inferiores em relação ao do ano passado. Então, a primeira quinzena de abril, em comparação ao mesmo período de 2019, nós temos menos 13,8% de solicitações de seguro-desemprego. Em 1º de abril de 2019, foram 310.509 e neste ano, nessa quinzena de abril, foram 267.693 pedidos de seguro-desemprego. E uma coisa importante a se notar é o desempenho, mais uma vez, dos serviços digitais oferecidos pelo Ministério da Economia e, em particular, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 90% de todos os pedidos de seguro-desemprego na primeira quinzena de abril foram processados pela via digital, que teve um aumento de 4.837% em relação ao período o mesmo período do ano anterior. Conforme o secretário Bruno comentou, é claro que isso significa que muitas pessoas não conhecem as alternativas digitais. Nós estamos com uma política de comunicação bastante forte, inclusive por meio da carteira digital, tá? Que todos os trabalhadores que já possuem a carteira digital receberam um aviso, um alerta, né, de que eles podem fazer a solicitação do seguro-desemprego por meio da própria carteira, um aplicativo muito simples, tá? Agora, lógico, muita gente não tem esse conhecimento e ficou um pouco a ver navios no momento em que o Cine fechou as portas.
Então, a nossa estimativa é que existe aí um represamento da ordem de 150 mil pedidos de seguro-desemprego, que tão logo as agências do Cine reabram ou adotem procedimentos de atendimento remoto, como por e-mail, por telefone, esses números vão se ajustar ao valor final real do ano. Importante observar também as variações pelos estados, né? E é realmente impressionante que alguns estados realmente estejam fazendo quase que 100% de todas as solicitações via os meios digitais, seja no aplicativo da carteira, seja na internet mesmo. Olhando um pouco para o acumulado do mês de março, tá? A gente olhou a quinzena de abril para ver a dinâmica mais recente e olha para o mês de março. Os números se confirmam, ou seja, houve esse ano, né, 3,5% menos de solicitações em comparação ao mesmo período do ano passado. E olhando para os números dos estados, São Paulo lidera o número de solicitações em março desse ano, com 165.632 pedidos, seguido por Minas Gerais, com 63.317, e Rio de Janeiro, com 41.728 pedidos de seguro-desemprego em março. Uma abordagem importante, né, para que nós analisemos exatamente como se comporta, como os diversos setores da economia estão se comportando, é olhar exatamente para as grandes áreas, né, para os grandes setores. Vocês podem ver isso, se eu não me engano, no último slide da apresentação, e fica claro pela evolução, né, pelo comparativo entre os meses de março de 19, fevereiro de 2020 e março de 2020, que os setores, claro, né, todos eles sofrerão, é natural que aconteça, essa é uma crise de grande magnitude, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, mas não há um setor que esteja descolando do seu perfil histórico em termos de participação, né, percentual, no volume de solicitações de seguro-desemprego. Então, brevemente, agropecuária com 6,3%, em linha com o histórico, indústria 17%, o comércio 29,2%, e serviços 39% de todas as solicitações de seguro-desemprego, também em larga maneira em linha com o histórico. Para concluir, fazer uma observação, né? É claro que é um momento difícil, a economia toda do Brasil vai sofrer, né? É natural que haja uma perda ainda considerável de número de empregos nos próximos meses. Os programas que foram implementados até agora, em especial a medida provisória 936, com o BEM, não é? O benefício emergencial para a manutenção dos empregos, do nosso ponto de vista, está sendo bastante bem sucedido. Nós já temos mais de 4 milhões de contratos registrados, o que significa basicamente 4 milhões de empregos que foram realmente preservados. Então, as medidas servem para poder oferecer um colchão de amortecimento para as famílias brasileiras que precisam, nesse momento, de tranquilidade. Natural que o serviço 158, por exemplo, né, que é o serviço por telefone, ele se encontra nesse momento congestionado, a gente precisa ser realista a esse ponto, e o motivo é bastante simples. No momento em que todas as agências do Cine do país fecham, as pessoas têm menos alternativas para a solicitação do seguro-desemprego. Então, é natural que o serviço fique congestionado. Nós já estamos implementando novas alternativas para ampliar o número de posições. O número de posições será dobrado ainda no mês de maio. As equipes de teleatendimentos estão em treinamento neste exato momento e, conforme as alternativas digitais são mais conhecidas da população, conforme os cines retomem o seu trabalho, conforme o contrato do 158 seja expandido, a nossa expectativa é que todas essas alternativas em conjunto possam oferecer aos trabalhadores a tranquilidade para a solicitação do seu seguro-desemprego nesse momento de dificuldade. Obrigado.
Bom dia para todos. Só para complementar os pontos que os secretários colocaram, a gente está observando esses dados e realçando sempre que a gente está, na maior parte do tempo, falando do setor formal da economia, né? Isso não significa que em algum momento saia alguma informação das pesquisas domiciliares ou de qualquer outra pesquisa apontando para um aumento da desocupação, significa que aí vai estar se informando o aumento da desocupação também para os informais, tá? Então é natural que as atividades informais estejam paralisadas nesse momento, é uma coisa que nós não temos controle. Então, se aparecer esse tipo de seguro-desemprego, que até o momento ainda não destoa de outros momentos do passado, apesar de que pode se elevar nas próximas quinzenas aí, conforme nós formos apresentando os mesmos documentos que foram apresentados no dia de hoje. Só esse complemento. Obrigado. Só para esclarecer aqui que o Bruno tomou... A Carol, em tempo real, me disse que a gente falou 2 números diferentes, mas só para ficar claro. O Bruno me corrige se eu estiver errado. Um é demanda reprimida e o outro é que nós estamos chegando ao cálculo de quantos desempregos nós teremos a mais nesse período acumulado, de março de 19 e primeira quinzena de abril de 19 e março de 20 e primeira quinzena de abril de 20. Então, são 2 coisas diferentes. Por que são coisas diferentes? Nós estamos somando o que nós achamos que tem de demanda reprimida, o que nós levantamos de demanda reprimida, com os números que temos, que citamos no início. Então, vamos lá para ser mais didático. Nós temos aqui, em março de 2019, 556 mil. Em março de 2020, 536. Portanto, temos menos. Em abril, temos menos em 20 do que em 19. Em abril de 19, primeira quinzena, 310. Em abril de 20, 267. Então, portanto, nós temos menos pedidos em 2020 do que em 2019. No entanto, somando com a demanda reprimida, que é aproximadamente 200 mil, nós podemos afirmar que nós teremos no acumulado de 19, março e primeira quinzena de abril, e 20, março e primeira quinzena de abril, 150 a mais do que 19. Então, em 20, teremos 150 a mais desempregados, 150 mil a mais do que em 2019. É isso, né, Bruno? Não sei se eu fui claro ou não. Eu sou advogado, só lembrando. Na verdade, é fazer um complemento com relação, não é nem com relação a esse ponto dos números, é basicamente para poder relembrar, tá, de que todas as superintendências do trabalho, ou seja, as nossas unidades do Ministério da Economia, né, que estão em todos os estados, elas estão operando normalmente pelos meios remotos e elas atendem aos pedidos de seguro-desemprego por e-mail. Toda a equipe das unidades regionais do trabalho foi mobilizada e está disponível para avaliar as solicitações de pedido de seguro-desemprego, inclusive por e-mail. Tá? É importante que a população busque as próprias superintendências como uma alternativa, se não conseguir, né, fazer via carteira digital, por exemplo, que é a alternativa mais simples de todas, elas podem ainda usar as superintendências do trabalho. Importante, queria registrar aqui e parabenizar a atuação do Dr. Ricardo Almeida, que é o secretário adjunto, a todos os superintendentes que estão nesse esforço e que nos permitem chegar hoje a uma fila de solicitações de seguro-desemprego dentro das superintendências que realmente está zerada. Por isso, nos permite a avaliação num período bastante curto das solicitações e a entrega, né, a resposta aos trabalhadores que realmente estão num momento difícil e não podem ficar contando com burocracia. Carteira de trabalho, ela teve algumas instabilidades nos últimos dias, especialmente ontem, dado que nós fizemos uma comunicação via push, né? Ou seja, aquela mensagenzinha que aparece na carteira. E era exatamente o que eu estava comentando. Era um comunicado às pessoas de que elas podem fazer a solicitação
via carteira digital do trabalho. Imediatamente ou nas horas seguintes houve um aumento muito grande do número de acessos e do número de solicitações e a carteira realmente teve uma estabilidade. A Dataprev atuou imediatamente no assunto, expandindo a capacidade de processamento e a carteira voltou a funcionar ao longo do dia. A Dataprev tem feito um trabalho espetacular com relação ao pagamento do benefício emergencial e também com relação ao processamento do seguro-desemprego. São duas tarefas bastante grandes, hercúleas, que precisam ser reconhecidas. Uma pequena observação final, os CINES eu mencionei que estão, na sua grande maioria, fechados, mas os secretários de trabalho, nós temos estado em contato com todos eles, os secretários estaduais de trabalho, estão mobilizados para poder encontrar alternativas e voltar ao atendimento à população. Onde não é possível fazer a abertura presencial, na maior parte dos lugares, essa é a realidade. As unidades estão se mobilizando para oferecer o serviço de maneira remota, seja por telefone, seja por e-mail também. Obrigado. Bom, senhoras, vai abrir para as perguntas. Antes, só para fazer um resumo, integrando com os anúncios que nós temos feito sempre, eu acho que o Bianco colocou bem a importância de termos um Ministério da Economia integrado, né? O Ministério da Economia que contempla o que era a fazenda, o planejamento, a parte da indústria, setor produtivo, e o Ministério do Trabalho e Previdência. Isso nos permite preparar políticas integradas de uma maneira muito rápida. Quando estamos dentro do mesmo ministério, as coisas fluem com mais velocidade. Trabalhamos há muito tempo no governo, sabemos quanto tempo demora, quando são ministérios diferentes tomando essas decisões. Nós soltamos, nesse último mês, 4 grandes MPs, 4 grandes medidas que ajudam na manutenção do emprego. Esse era o nosso objetivo, né? Primeiro objetivo, apoio aos vulneráveis. Segundo objetivo, manutenção dos empregos. Permitir que as empresas mantivessem as pessoas empregadas, mesmo nessa situação de crise. Não queremos que as pessoas estejam desempregadas, que dificulta depois a retomada da economia. É importante que as empresas continuem com capacidade de retomar rapidamente as atividades, assim que as restrições em cada cidade forem sendo levantadas. Essas 3 medidas são a medida provisória de flexibilização do trabalho, que soltamos há cerca de 3 semanas atrás. Pouco depois, a MP de complementação salarial. Então, uma flexibilizou as relações do trabalho, permitindo que as relações entre empregado e empregador fossem mais flexíveis neste momento em que as empresas precisam negociar rapidamente com os empregadores. MP 927, me lembro, Bianco. A segunda foi a MP de complementação salarial, MP 936, em que afirma que, olha, vocês podem flexibilizar o contrato de trabalho, fazendo uma redução do salário, e o governo vai complementar uma parte. Essa que o Bianco anunciou, que começará a complementação na semana que vem. Mas também permite que as empresas calculem e pensem, não vamos desempregar, porque a gente pode pagar menos, o governo complementa uma parte, o empregado continua empregado. Esse era o nosso objetivo. E a terceira é a medida provisória da folha de pagamento, que vai permitir que as empresas tenham acesso a linhas de crédito rápidas, para poder pagar e honrar as suas folhas de pagamento. O que está sendo anunciado aqui pelos colegas é uma informação do seguinte: nós estamos monitorando os efeitos disso, né? Tínhamos uma preocupação com a explosão do número de desemprego. Nós não verificamos isso. Estamos verificando que o número de pedidos de seguro-desemprego é estável, razoavelmente estável. Até agora está razoavelmente estável, muito parecido com o que era no passado. Obviamente, nas próximas semanas, a gente vai detectar e continuar avaliando, vendo se esses números estão aumentando, vendo se o desemprego está aumentando. Mas, por enquanto, nesse primeiro instante de crise, passado já mais de um mês, nós não verificamos um aumento do número de pedidos de seguro-desemprego, o que demonstra para nós que a situação está parecida com o que havia no passado. Um ligeiro aumento, mas não é nenhuma explosão perto do que nós pensávamos ou que todos esperavam que isso poderia acontecer. Isso é uma notícia muito boa, né? É sinal que as políticas públicas que estão sendo desenhadas estão atingindo o seu resultado até agora. Precisamos continuar monitorando para verificar se esse resultado vai continuar sendo atingido.
Uma segunda informação muito importante é a da digitalização dos serviços, né? Faz parte do trabalho desse último mês também diminuir a necessidade de mobilização das pessoas para que as pessoas vão presencialmente às agências. E aí foram apresentados números de digitalização que demonstram que 90% das solicitações na primeira quinzena de abril foram feitas pela web, né? E nesse período, no ano passado, era apenas 1%. Então, é uma digitalização já quase completa da prestação de serviço, facilitando a vida da população, diminuindo a necessidade de movimentação delas nesse momento, né? Vamos abrir para perguntas? O senhor me dá um minutinho? Que a Carol aqui, a nossa jornalista, também, primeiro, agradecer a Carol pelo trabalho dia e noite que está desempenhando junto ao Ministério, tem nos ajudado demais e tem ajudado a esclarecer o maior número de pessoas. Obrigado, viu, Carol? E a Carol me adiantou aqui uma pergunta, acho que é dela, não sei, mas que é bastante pertinente, então, já que é algo importante, eu me permito fazer rapidamente aqui. A Carol me questiona, acho que alguém questionou ela, mas é o seguinte: por que os números do bem, que é o benefício emergencial, são muito superiores ao benefício do seguro-desemprego? E que é, de fato, toda a tônica em relação ao qual nos traz aqui. O que nós estamos demonstrando aqui? Justamente, o benefício emergencial de proteção do trabalho e renda, do emprego e renda, é um benefício que evita o desemprego. Eles são antagônicos. Quanto mais bem tivermos, menos seguro-desemprego nós teremos. Por isso que eu fiz questão de esclarecer essa pergunta, porque ela é fundamental e ela é o norte da nossa política. E por que essa política é muito boa? E aqui cabe um parênteses, eu vou me permitir usar aqui algo que eu recebi do BID. O BID, o Banco Interamericano, nos disse o seguinte, que é uma das melhores políticas que eles viram no mundo, no Covid, a política da MP 936. E por vários motivos. Ela evita o desemprego na veia, então quanto mais benefício emergencial nós temos, 4 milhões, menos seguro-desemprego nós temos, e ele é altamente autossustentável. Me perdoe aqui o pleonasmo, porque quanto menos seguro-desemprego nós temos, nós estamos gastando menos com essa política e nos proporciona gastar mais com a proteção do emprego e a renda. E proporcionar a proteção do emprego e da renda significa movimentar a economia, evitar que as pessoas dispensem, evitar o desemprego e também evitar o seguro-desemprego. Não é isso, Marcelo? E facilitar a retomada. E facilitar a retomada. Então, portanto, essa pergunta ela é muito emblemática. Por que os números são antagônicos? Porque eles devem ser antagônicos. Nós queremos ter cada vez mais benefícios emergenciais e cada vez menos seguros-desempregos, porque o benefício emergencial nos mostra que nossa política está dando certo. Portanto, eu posso afirmar 4.200.000 menos desempregados no Brasil, porque nós já temos 4 milhões de pessoas que aderiram ao bem. Muito obrigado. Vamos às perguntas. O primeiro jornalista é o Fernando Cacheta, do Metrópolis. Bom dia. Uma coisa que não ficou clara é se esses trabalhadores que perderam seus empregos, trabalhadores formais com carteira assinada, que se enquadrem nos critérios de renda per capita ou renda familiar, que vão passar a receber esse seguro-desemprego, eles terão direito também ao auxílio emergencial e em que termos? O senhor poderia explicar? Excelente a sua pergunta, porque são 3 políticas diferentes. Então, eu agradeço e vou tentar explicá-las aqui, depois deixo à vontade aos colegas. O primeiro ponto é o seguinte: a política de seguro-desemprego não se altera durante a Covid. Então, todos aqueles que forem elegíveis e perderem os seus empregos terão e já estão tendo o acesso ao seguro-desemprego, a primeira política, exatamente como já é na situação de normalidade. Primeira política, política de seguro-desemprego. Segunda política, o benefício emergencial de proteção ao informal. Esse benefício, o auxílio emergencial, desculpa. Auxílio emergencial, obrigado, Marcelo, de proteção ao informal. Esse é aquela pessoa que não tem vínculo de emprego, não tem carteira assinada, tem o trabalho informal, se enquadra nas condições de elegibilidade e receberá os seus R$600 ali por um período de 3 meses. Segunda política. Terceira política, benefício emergencial de proteção do emprego e da renda, para aquelas pessoas que são formalizadas, trabalham com carteira assinada, não perderam o seu emprego, porque fizeram um acordo individual ou coletivo para redução de jornada ou para suspensão do contrato,
e receberão o bem durante o período de redução, seja de jornada ou de interrupção do trabalho. Terceira política, e aqui um ponto fulcral que é muito importante. 2 pontos fulcrais, Marcelo me lembrou um e eu vou lembrar outro. O primeiro ponto importante é o seguinte: essa pessoa não perde o emprego, não recebe seguro-desemprego, portanto, porque está empregada. Agora, o segundo ponto fundamental que se linka com esse: não perde o emprego, durante esse período não recebe seguro-desemprego, mas mesmo que receba o bem e, eventualmente, no futuro, perca o seu emprego, terá também seguro-desemprego. Então, aqui é o ponto fundamental. Se elegível for, mesmo recebendo bem, recebe a totalidade do seu seguro-desemprego, se demitido for no futuro. Quer complementar, Bruno? Não, acho que o Bruno foi muito claro na observação, é apenas um registro, né? Não sei se é de conhecimento de todos, mas da forma como foi desenhado, então, e o Bruno comentou, o benefício emergencial do emprego, né, permite que a pessoa receba o valor para a manutenção do seu emprego e garante a ele um período posterior dentro do seu emprego. Então, há uma garantia provisória de emprego que é igual ao tempo em que ele teve o seu contrato reduzido, por exemplo, em jornada, ou mesmo que tenha tido um contrato suspenso, que é natural que aconteça nesse momento de crise severa. Então, o trabalhador, ele mantém o seu vínculo de emprego, ele recebe o benefício, ele mantém a relação com o seu empregador e ganha ainda uma garantia de emprego que, por exemplo, no caso de redução por 3 meses, ele tem uma garantia por adicionais 3 meses, ou seja, então seriam 6 meses de manutenção do seu emprego aí garantido, o que permite a gente ter uma ponte até o momento posterior, né, à fase mais crítica dessa crise. Segunda pergunta, Guilherme Mazui, do G1. Bom dia, tudo bem? Está aí. Algumas dúvidas que ficaram. A demanda reprimida são pessoas que pediram e aguardam a liberação do seguro-desemprego ou é quem ainda não pediu? E nós podemos afirmar, com base nos dados dos senhores, que o governo estima que 150 mil pessoas a mais perderam empregos em 2020 em função da crise, na comparação com 2019. E aí uma outra questão também sobre o CAGED, né? Os dados não vêm sendo divulgados e a ausência desses dados, ela dificulta saber o real impacto no emprego formal da crise provocada pela Covid-19 e se os senhores têm como estimar ou precisar um dado de quantos brasileiros de fato perderam seus empregos com a crise. Obrigado. Vamos lá, ótimas perguntas. Em primeiro lugar, com relação ao CAGED. Realmente o CAGED é uma base super importante, né? Não é à toa que nós fazemos a divulgação dele mensal, talvez seja a principal base do país, né? Em termos da população empregada, contrato CLT. Agora, realmente a realidade termina se impondo, e a realidade é que as empresas não estão conseguindo, ou seja, muitas delas não estão operando e os escritórios de contabilidade, muitos deles também não estão operando, não estão funcionando. Então, fica difícil, né, para que a totalidade das empresas consiga aportar as informações corretas no E-Social e para que a gente tenha a base mais fidedigna possível. O E-Social é uma ferramenta realmente impressionante em termos de simplificação da vida do empresário, né? Ela reúne ali quase que 10 outras obrigações acessórias, né, em uma apenas, e isso nos dará, né, no momento passado a Covid, uma base em tempo real, basicamente, do que está acontecendo no mercado de trabalho. Nesse momento há uma dificuldade, dado que a base está sendo estudada, né, pelos pesquisadores e a nossa própria equipe técnica aqui, liderada pela Mariana. Agora, é preciso maturar esses dados, ver qual é a confiabilidade para poder não compartilhar com a sociedade um dado que não reporta a realidade. O objetivo aqui é sempre trazer a realidade e a nossa avaliação neste momento, que a melhor forma de fazer isso é indicando os dados realmente do seguro-desemprego, que são dados concretos, é a realidade acontecendo no país. É claro que no seguro-desemprego vai haver um delay.
né, entre o momento em que as pessoas são demitidas e o momento em que ela pede o seguro-desemprego. E é por isso que tem o que a gente está chamando aí de uma demanda reprimida pelo seguro-desemprego. Mas não é reprimida, basicamente porque as pessoas não sabem dos meios digitais, não encontraram ou tiveram algum outro tipo de dificuldade com os cadastros, por exemplo. Agora, isso tende a ser superado agora de curto prazo, estou falando de curto prazo, uma questão aí de 15 dias, por exemplo, porque os cines voltarão à atividade e nos ajudarão nessa empreitada muito importante, que é de oferecer o seguro-desemprego a todo mundo que pelo infortúnio do momento tenha perdido a sua posição. São pessoas que não deram entrada ainda, não solicitaram. Tá? A avaliação do seguro-desemprego, se tem direito ou não tem direito, ela é muito rápida. Então, essas são pessoas que realmente não fizeram a solicitação ainda. Então, uma pergunta, né? Eu anotei aqui. Qual o seu nome mesmo? Desculpa. Ô, Guilherme, eu anotei aqui. Guilherme, é o seguinte, você perguntou da demanda reprimida, então, de fato, a concessão, a análise é quase automática, até por conta do que o secretário Marcelo já disse, a gente conseguiu informatizar isso, via carteira, rapidamente se analisa, portanto, a demanda reprimida ela é prévia ao pedido, né, Bruno? E o segundo ponto é se a gente pode avaliar que, dentro dessa nossa lógica, dentro desses nossos números, 150 mil pessoas teriam perdido o emprego. De fato, é isso, esse é o número de pessoas que teriam perdido o emprego, mas eu ressalto que os números são positivos por dois motivos. Primeiro, que os números são pequenos, e segundo, que todas essas pessoas estão guarnecidas pelo seguro-desemprego, o que demonstra que o governo federal está com uma política que fecha a proteção de todos aqueles mais vulneráveis. Então, obviamente, que a pessoa que perde emprego é vulnerável, mas eu posso afirmar que todas essas pessoas que nós estamos afirmando aqui hoje, que eventualmente tiveram seu desligamento, estão recebendo seguro-desemprego. Então, isso é uma política que, de fato, tem começo, meio e fim, e protege a todos os brasileiros nesse momento de crise. Só para a gente ter um pouco de noção de ordem de grandeza, né? Aqui a gente está falando, então, de 150 mil, 200 mil novas solicitações de seguro-desemprego. Os Estados Unidos têm, semanalmente, 5 milhões de novas solicitações de seguro-desemprego. É claro que os mercados são distintos, né? Tem as suas particularidades. O mercado americano é muito flexível, né? Então emprega muito, mas também é muito fácil também de demitir e readmitir as pessoas. Mas para ter uma ideia de dimensão, né? Se aqui a gente está falando de 150 a 200 mil, nos Estados Unidos se fala de 5 milhões de trabalhadores a cada semana. Então, até agora, o último dado que eu acompanhei, eram de 26 milhões de solicitações de seguro-desemprego na economia americana. É algo sem paralelo em toda a história da economia americana. Terceira pergunta, Matheus Chu, do Valor Econômico. Bom dia a todos. São 3 perguntas, por gentileza. Se você já tem uma expectativa, uma previsão de quando o CAGED vai poder retornar. Outra questão sobre a queda de renda média do trabalhador. A MP permite redução de 25% a 75%, né? O governo está complementando uma parte. Queria saber se você já tem uma ideia de qual a queda média de renda dos trabalhadores em função do coronavírus. E outra questão é sobre o programa Verde e Amarelo. A medida foi revogada. Queria saber se a equipe já tem uma posição formada sobre a desoneração da folha para as empresas, o que elas devem fazer a partir de agora, já que o programa caiu. Obrigado. Posso começar pelo final, eu passo para o Bruno? Vou falar do verde e amarelo aqui rapidamente. De fato, a medida foi revogada. Ela é uma medida muito importante para o Brasil, com grande potencial de destravar o mercado, em linha com o que nós estamos fazendo. Muitas coisas estão sendo feitas, já foram feitas, e a medida verde e amarela, dentro desse cenário, seria mais um passo. No entanto, ela não é uma medida focada especialmente no período de coronavírus. Então, se entendeu por bem em revogá-la e nós fazermos reedição, mas não dessa medida, por isso que eu nem uso esse termo reedição. Nós faremos algo focado no período da Covid, nós continuaremos com todas as políticas, e ontem eu disse, e eu vou esperar mais um pouquinho para anunciar, até porque eu preciso da assinatura
do nosso presidente da República, mas teremos aqui uma novidade em relação a medidas de trabalho e emprego também, mais algumas mudanças legislativas, mas a nossa determinação aqui e a ideia que nós estamos trabalhando é fazer algo específico para o Covid. Portanto, essa medida ela não sai da nossa prancheta, mas por hora nós optaremos por fazer algo focado no Covid por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos enfrentando uma pandemia e nós achamos, em conjunto com o Congresso Nacional, que é fundamental remeter ao Congresso medidas específicas de combate à crise, e também porque sabemos que estamos necessitando de discussões específicas nesse sentido, para que só depois, no futuro, pensemos na retomada, e o nosso Ministério, também em conjunto com os Ministérios do Palácio, estamos pensando aí na retomada junto com todos. Passo para o Bruno. Obrigado. O Matheus, não é isso? Ótimo. Matheus, sobre a questão do CAGED, tá? A Mariana tem trabalhado diuturnamente, Luiz Felipe também, na depuração realmente da base do CAGED e na aferição da sua acurácia. É lógico que o nosso desejo era estar soltando o CAGED normalmente todos os meses, mas é importante ter confiança no dado. E, na verdade, como nós sabemos que existem milhares de empresas que não estão reportando, tá? Dado o conhecimento que eles têm da base, o comportamento das empresas e tal, não é razoável que se faça essa divulgação agora. Nós temos um grupo, inclusive, maior do que a Secretaria de Trabalho, tá? Envolvendo alguns dos maiores pesquisadores da área de trabalho do país, tá? Incluindo FGV, IPEA, IBGE, que estão olhando para esses dados nesse momento, ao passo em que nós fazemos uma articulação com o CFC e FENACOM para que eles nos ajudem na sensibilização com os contadores da necessidade de reportar os dados. É claro que a alternativa a isso seria sair multando todo mundo porque não está informando os dados, mas é lógico que não é razoável se fazer isso nesse momento, né? Então, não é o momento de se criar mais uma burocracia, é o momento de se contribuir para solucionar o problema, e é isso que as partes estão fazendo. A outra pergunta foi com relação à eventual queda de renda em relação aos trabalhadores, né? É natural que nesse momento haja um percentual maior de contratos que são suspensos, é o momento mais grave da crise, inclusive, né? Momento de maior incerteza, os outros países ainda estão experimentando, né? Ensaiando com as iniciativas de retomada da atividade econômica, né? De suavização do lockdown. Mas, se nós olharmos, né, isso nós planilhamos antes de mandar a medida provisória, naturalmente, a expectativa é que haja uma perda ali em torno de 15%, mas lembrando, né, esses trabalhadores não estarão trabalhando ou estarão com a sua jornada reduzida. Eu vou dar um exemplo. Então, um trabalhador que ganha R$2.000 e ele teve a sua jornada reduzida em 50%. No somatório do salário mais o pagamento do benefício emergencial, ele vai passar a ganhar R$1.750 por volta de, tá? Mas ele estará 50% do tempo em casa, ou seja, vai estar fazendo meio turno, vai proteger mais a sua família, consegue gerenciar, negociar melhor com o transporte público e por aí vai. E além disso, né, é importante registrar, ao fazer isso, ele está tendo um aumento real no salário hora que ele recebe. Porque antes ele trabalhava, vamos supor, 44 horas e ganhava R$2.000, agora ele está trabalhando 22 horas e está ganhando 1.750. Tá? Então, acho que é uma medida importante para a manutenção do emprego e para a manutenção da renda, porque a alternativa a isso seria realmente uma demissão em massa no país que não é interessante para ninguém, nem para as famílias, nem para o governo, nem para as empresas. Quarta pergunta, Daniel Trevor, TV Record. Só para ver se eu entendi. Então, a queda média é 15%, porque, embora o índice mínimo seja 25%, o governo complementa uma parte, né? Então, a média é 15%. Tudo bom? Boa tarde. Eu queria saber se o governo ainda pensa naquela MP da cessão de trabalhadores entre as empresas, se isso ainda está em estudo, já que a gente está no começo da pandemia, e se isso pode ajudar. Eu agradeço a sua pergunta duplamente, porque eu queria falar sobre isso, mas optei por deixar para depois. Mas eu estava ansioso aqui por essa pergunta, te agradeço. Então,
De fato, é uma ideia que nós tivemos ali no seio do nosso ministério e também nas conversas com o setor privado e olhando aí de maneira bem minudente o mercado de trabalho. O que a gente tem visto com essas nossas análises quase que horárias? Nós temos visto o seguinte: o mercado de trabalho brasileiro, ele reemprega e desemprega numa velocidade diferente do mercado americano, como o Bruno bem disse. Só que as pessoas acabam se fidelizando em relação ao empregador e o empregador se fidelizando em relação ao empregado. E isso é muito bom que aconteça. Primeiro, por conta de qualificação. Segundo, por conta de confiança, de treinamento, entre outras coisas. Então, não é bom para ninguém que o empregador perca esse empregado. Então, ainda que ele tenha todas aquelas ferramentas que nós estamos disponibilizando, e aqui a gente vem passar para vocês, na nossa ótica, falta uma ferramenta que, ainda que a pessoa não consiga lançar mão das outras, ele possa trocar, literalmente, essa mão de obra, garantindo todos os direitos dos trabalhadores, garantindo todo o direito tributário, garantindo todo o direito trabalhista, obviamente, mas de maneira flexível. Ele troca a sua mão de obra e faz com que o setor que esteja contratando, contrate sem burocracia e devolva, no melhor dos sentidos, obviamente, o empregado rapidamente também, sem burocracia, para o empregador original, sem prejuízo para o empregador original, sem prejuízo, muito pelo contrário, só com bônus para o empregado, que mantém o seu salário, que mantém seus benefícios, que mantém a sua renda, que mantém o seu emprego, sem benefício para o governo, que mantém a contribuição, que mantém a arrecadação e também consegue fomentar os mercados que estão contratando. Portanto, uma medida, com toda a modéstia, obviamente, que nós que criamos ali, estamos desenhando, mas uma medida muito inteligente, que faz com que nós consigamos manter empregos só com bônus para todos. Portanto, ganha-ganha. Estamos com essa medida no ponto final lá da análise, né, já chegando aqui para a análise do nosso presidente da República. Tudo indica que ela vai ser editada nos próximos dias, mas, obviamente, ainda em discussão, né, mas a ideia é que ela seja anunciada nos próximos dias e que nós consigamos, de maneira muito inteligente, eu repito, fazer essa troca de mão de obra e manter o emprego de mais muitos brasileiros, muitos outros brasileiros, e consigamos aí trocar a expertise, né, que isso é mais importante, e trocar a qualificação. Também ganha muito o empregado. Além de manter o seu emprego, seu salário e todos os seus benefícios, ele busca uma nova experiência. E a qualificação ela é feita no trabalho, né? Então, obviamente, que ele vai ganhar também com essa nova experiência. Então, repito, é o ganha-ganha. Em breve, se tudo der certo, ela estará editada. Ainda temos espaço para uma pergunta. Alguém gostaria de falar? Não ficou claro para mim como que é calculada essa demanda reprimida, como os senhores chegaram a esse número de 200 mil? Qual é seu nome, desculpa? Daniel. Bom, demanda reprimida, a gente está partindo de uma estimativa, tá? Por isso que, enfim, em alguns momentos alguém falou aqui 100 mil, 120, 150, eu acho que no release, se não me engano, podendo chegar até 2 mil, mas basicamente é uma estimativa, dado o fechamento dos postos do Cine de administração estadual, o que a gente olha é o número de requerimentos enviados pelos empregadores, pelo empregador web, e a quantidade de trabalhadores que solicitam o seguro-desemprego. E a gente observa se essa quantidade, ou seja, faria uma razão entre as duas coisas, tá? Essa quantidade de trabalhadores solicitam e a quantidade de requerimentos via empregador web. Essa razão, historicamente, é em torno de 65%. E aí a gente está observando que a quantidade de trabalhadores que solicitam o seguro-desemprego está dando uma razão, na prática, um pouco menor. Então, essa diferença aí está dando uma estimativa, dado um histórico de 65% de média histórica aí de trabalhadores que solicitam o seguro-desemprego, né, após a informação
do desligamento via empregador web, a gente estima que faltaria alguma coisa entre 100 e 200 mil, a depender da variação dessa média. Então, de novo, é uma estimativa, e essa estimativa, em primeiro lugar, tende a ser acompanhada e ser reduzida nas próximas semanas a partir dessas iniciativas dos CINES, né, de administração estadual e municipal. O governo oficializou todos os postos, pedindo outras alternativas, assim, a exemplo do governo federal, né, de permissão e acesso a esse benefício, né, para facilitar. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, é uma estimativa. Então, pode ser um valor ali que a gente está aproximando, dado uma média histórica, em 100 mil a 150 mil, aproximadamente. Tá? Na última quinzena de abril, um dos slides, não sei se você tem em mãos agora aí, está mostrando um aumento na última quinzena de abril de pedido de seguro-desemprego. Tá? Então, ainda que exista potencialmente uma demanda reprimida ou uma quantidade de trabalhadores que ainda não solicitou o seguro-desemprego, isso tende a ser superado a partir dessas iniciativas e a partir da maior disseminação dos usos alternativos de requerimento do seguro-desemprego. É um aprendizado para os governos estaduais, para o governo federal e também para o próprio trabalhador que está entendendo a inserção dessas novas tecnologias. Eu não lembro se foi mencionado aqui, a gente tinha, ano passado, em torno de 2% de pedidos de seguro-desemprego de forma remota. 1%, 1,5%, 2%, dependendo do mês. Isso está chegando em mais de 30% em março, e tem um outro dado que ainda está bem maior aqui em abril. Tá? Então, a tendência é que tenha uma mudança mesmo nessa composição e novas alternativas aí vão sendo conhecidas e disponibilizadas. Coletiva encerrada. Muito obrigada. Você acompanhou ao vivo coletiva no Palácio do Planalto sobre pedidos de seguro-desemprego e também ações de enfrentamento ao coronavírus. Continue bem informado pelas nossas redes sociais e siga também a programação da TV Brasil.